Você já deve ter ouvido a famosa frase de impacto de se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados. Mas como é que a gente muda esse paradigma? Geralmente quando a gente quer inspirar ou desenvolver um interesse de alguém no nosso produto, ou no nosso serviço, ou na nossa ideia, a gente deve associar essa ideia a um sentimento de prazer. E como é que a gente faz isso? Nos comunicando melhor. Esse assunto te interessa? Acompanhe o vídeo então. A gente vai estudar 3 componentes que eu acho essencial hoje para a gente poder ter uma boa comunicação e conseguir despertar o interesse do teu cliente em cima de alguma coisa que tu esteja conversando com ele, uma ideia ou um projeto. O primeiro componente são os olhos. A gente vai entender que numa conversa, os olhos têm movimentos, que esses movimentos vão poder te ajudar significativamente. Se a gente fizer um movimento olhando para cima, os nossos olhos, a gente está se conectando com imagens no nosso cérebro. Quando nossos olhos estão na horizontal, ou seja, numa conversa, numa interlocução, o cliente está olhando para ti, ele está ouvindo o que tu está falando. E quando ele olha para baixo, ele se relaciona com os sentimentos, ele está relacionado com ele mesmo, ou seja, se ele olhar para baixo, para a esquerda, ele vai estar tendo uma conversa com ele mesmo. Se ele olhar para baixo e para a direita, ele vai estar se conectando com sentimentos. Ou seja, geralmente, quando tu vai ver um deprimido, o deprimido ele nunca está olhando para cima. O deprimido ele geralmente está olhando para baixo. Por isso que é impossível tu botar um deprimido dentro de uma quadra de vôlei, porque inevitavelmente ele tem que olhar para cima, senão ele vai tomar uma bolada na cabeça. E quando tu bota um cara desse dentro de uma quadra, acabou a depressão, porque é fisiologicamente impossível tu ter depressão com a cabeça levantada. Tu deve estar perguntando o que tem a ver a visão com a comunicação. Eu já vou te responder, tem tudo a ver. Todo tipo de pensamento, ação, qualquer coisa que a gente faça no nosso negócio, ele é dividido em 3 etapas. A primeira é a visão. A segunda é o auditivo. E a terceira é o sinestésico. Que é um exemplo disso? Geralmente quando a gente tem alguma lembrança na infância, a gente correlaciona isso, às vezes, com um porta-retrato que a gente olha, a gente ouve uma música e lembra de alguma coisa no passado, ou que nos gera um sentimento, a gente tem um sentimento sobre alguma coisa. Então os 3 vão estar sempre atrelados. Eu, por exemplo, estou falando português, mas eu estou falando 3 línguas aqui. Estou falando a língua visual, a língua auditiva e a língua sinestésica. Tu consegue entender quando a gente está tendo uma conversa com um cliente ou com um amigo, falando sobre alguma ideia, a gente consegue entender como ele está recebendo essa conversa, essa ideia, através do que ele está olhando. Por exemplo, numa conversa, e esse cliente olhar para cima, a gente já viu que quando ele olha para cima, ele está remetendo o cérebro dele a se conectar com imagens. Então, nesse momento, tu pode perguntar o que ele está vendo. E quando ele olha para baixo também é a mesma coisa. Se a gente está numa conversa despertando esse cliente para alguma coisa, para algum sentimento, e esse cliente ele olha para baixo, ele está se conectando com o sentimento dele. Nessa hora a gente pode conversar com esse cliente e perguntar como ele está se sentindo com o que a gente está falando. Nesse momento a gente se transforma numa pessoa muito mais intelectualmente interessante, porque a gente se conecta com o canal que o cliente deixou aberto. Então quando a gente se posiciona e entende o comportamento que o cliente está, a gente consegue se conectar com ele muito melhor. Para a gente desenvolver uma comunicação mais inteligente, a gente vai dividir essa comunicação em 3 pontos. Primeiro é a palavra, depois é o tom de voz, depois a fisiologia. Por que a palavra ela é tão importante? Por mais que tu seja doutorado em comunicação, só a palavra ela representa 7% de uma comunicação. Ou seja, eu posso ser o cara mais interessante, com o maior conteúdo ou o melhor produto. Se eu usar só a palavra, ela vai representar 7% e talvez não vai fazer diferença nenhuma numa comunicação. Quando a gente atrela ao tom de voz, o tom de voz representa 38%. Ou seja, é muito mais inteligente e interessante o tom de voz e a forma que eu falo contigo
do que simplesmente o conteúdo que eu tenho para te passar. Vou te dar um exemplo, foi feito um estudo há muitos anos atrás de uma empresa de telemarketing lá nos Estados Unidos. Eles vendem muito pelo telemarketing. Eles fizeram um estudo com nova-iorquinos, as pessoas, clientes que moravam em Nova York, e clientes que moram em Dallas, no Texas, porque eles são bem distintos um do outro. Os nova-iorquinos, eles falam muito rápido e os texanos falam mais devagar. O que acontecia? Essa empresa, ela tinha uma performance, mas ela não entendia porque ela não podia performar mais, porque ela falava com os clientes exatamente da mesma maneira, todos iguais. Eles tinham um objetivo de falar com os clientes exatamente da mesma maneira. Quando esse estudo foi realizado, qual era o intuito desse estudo? Colocar o mesmo tom de voz, e tom de voz, percebe que o tom de voz é o volume e a velocidade, atrelado ao que o cliente estava recebendo. Então, quando eles ligavam para o cliente que morava em Nova York, a telefonista se conectava com a mesma velocidade desse cliente, então tornando uma comunicação mais assertiva. Do contrário, a mesma coisa, quando ligavam para os texanos, a velocidade se equivalia com a do cliente. Somente essa mudança aumentou em 30% o faturamento em vendas dessa companhia que foi feito o estudo. Isso nos mostra o quão impactante é não só o que a gente fala, mas a forma que a gente fala. Então, quando a gente estiver conversando com o cliente, quando tu estiver na frente de um cliente ou de um amigo mostrando a tua ideia, percebe como ele está recebendo essa imagem, observando os movimentos dos olhos. E se ele estiver falando muito rápido, conecta a tua velocidade da tua conversa com a dele. E o contrário também, se ele estiver falando mais devagar, conecta uma velocidade mais lenta para te poder se conectar melhor com ele. Por exemplo, quando eu entro numa reunião e esse cliente ou essa pessoa que a gente está conversando está com os braços cruzados ou as pernas cruzadas, intencionalmente eu me coloco também com os braços cruzados ou com as pernas cruzadas, porque a gente manda uma mensagem inconsciente para o cérebro que não somos iguais, ou eu posso confiar nessa pessoa. Fisiologicamente, a mesma forma, quando a gente se posiciona, quando a gente está frente a frente com o nosso cliente, a gente se coloca um pouquinho de lado, porque quando a gente está à frente do cliente, pode passar uma mensagem de confronto, e a gente não quer uma mensagem de confronto, a gente coloca levemente para o lado. A ideia é a gente se conectar com o cliente de forma fisiológica, tom de voz e a palavra assertiva. Por isso as 3 etapas, elas são muito importantes, a palavra, o tom de voz e a fisiologia, o corpo que a gente se conecta com o cliente, todos eles são muito importantes, mas, por exemplo, a palavra tem 7% só na relação de um todo, e mesmo assim ela não deixa de ser importante. Quando a gente faz uma relação, quantos por cento tu coloca de sal na tua comida? É pouquinho, mas se a gente coloca sal demais, a gente não consegue comer a comida. Então, a importância da palavra, cada uma tem a sua relevância num contexto geral. Então, quando a gente consegue entender a palavra que a gente passa, a mensagem que a gente passa, controlar o tom de voz e a fisiologia, como a gente se comporta na frente do cliente, quando a gente consegue entender os 3, a gente consegue ter uma comunicação mais ativa. E por último, todo ato humano é motivado por 2 razões, apenas 2 razões. Tudo que a gente faz é motivado ou para evitar algum sofrimento ou para a gente buscar prazer. Por exemplo, por que o fumante fuma? Porque ele está procurando prazer. O prazer de fumar é muito maior do que o medo que ele tem de ter um câncer ou ter um enfisema ou alguma coisa assim. Quando o inverso for verdadeiro também, quando ele tiver um medo maior em pegar uma doença, ou ter o enfisema, alguma coisa, ou envelhecer precocemente, esse indivíduo para de fumar rapidamente, não precisa nem de medicamento para isso. É instantâneo. É uma balança. Quando o teu medo for maior do que o prazer que ele proporciona, a gente muda. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta nenhuma técnica de comunicação, nenhuma técnica de venda, nenhuma técnica de persuasão, se o cliente não for impactado, não entender que aquilo ali é interessante para ele. Se ele vê um alívio na dor dele, ou se ele vê um prazer em fazer isso. Porque o prazer desse cliente
ele tem que ser muito maior do que a frustração que ele tem de te pagar por isso. Quando ele entende que aquilo vai dar um benefício muito maior do que ele simplesmente abrir a carteira e aderir à tua ideia, ao teu projeto, o negócio está feito. Então, por isso que não adianta, às vezes, a gente fazer técnicas de venda, técnicas de objeções, usar todas as técnicas possíveis e existentes na literatura, quando a gente não consegue conectar com o cliente, não consegue despertar ele para alguma dor que ele tenha. Então, a gente entendendo tudo que a gente falou até agora, o que motiva uma dor no cliente, o que leva prazer nele, quando a gente coloca tudo isso junto, palavra, tom de voz, fisiologia, quando a gente coloca tudo isso, a primeira coisa que tu vai ter que começar a perceber quando tu tiver uma conversa, uma próxima reunião com o cliente, a primeira coisa que tu tem que fazer é te posicionar na mesma postura que ele, que a fisiologia representa 55% da tua comunicação. Quando a gente atrela isso, a dor e sentimento, isso é uma questão só de conexão, né, com o teu cliente. Então, para encerrar esse vídeo, do que adianta a gente entender tudo isso se você não colocar em prática? Provável que no início seja um pouco complicado a gente saber se está olhando para cima, para baixo, se está olhando para um lado ou para o outro, mas isso ao longo do tempo se torna mais fluido. Os bons comunicadores, eles não ensaiam todos os dias, eles não ensinam, eles não estudam todo dia. Isso é automático, já é como andar num carro, tu não sabe, tu não pensa se tu vai pisar num freio, se tu vai acelerar, se tu vai trocar de marcha, isso é uma forma automática de acontecer. Se foi relevante esse conteúdo, clica no curtir e compartilha para pessoas que talvez tu acredita que seja interessante ouvir esse material, e eu te aguardo nos próximos vídeos. Muito obrigado.